Contos de Banco da Vitória, por Roberto Carlos Rodrigues. A enterrada viva de Banco da Vitória. Agosto sempre foi um mês perverso com o povo de Banco da Vitória. Mortes, tragédias, crimes e até assombrações aconteciam neste mês invernoso. Desde que o arruado tomou cara de povoado, como moradores fixos pelas redondezas e algumas casas comerciais espalhadas pelas ruas tortas e empoeiradas, o povo de Banco da Vitória sonhava com um ano que não tivesse o mês de agosto na sua composição. Na época dos antigos festejos juninos, o povo da localidade se alegrava e os forrós de São João e São Pedro se estendiam até o meado de julho. Contudo, quando esse mês se findava, o povo de Banco da Vitória se entristecia e guardava suas lágrimas para serem derramadas no próximo mês. Era certo que haviam mortos em agosto. Sabiam certamente. Foi no mês de agosto que morreram carbonizados os Moreira, num incêndio cruel que consumiu a casa onde eles moravam, e por conta disso 5 almas voltaram para a casa do Pai Celestial. Foi no mês de agosto de 1958 que o louco Adonael matou em Banco da Vitória o pai e a mãe, seus 3 irmãos pequeninos, as 2 meninas, suas sobrinhas. Adonael também matou o gato da família e aleijou para sempre o cão cacique. Depois foi tomar banho no rio como que nada estivesse acontecido. Foi no mês de agosto de 1962 que um surto de gripe dizimou 23 pessoas da localidade em menos de 20 dias. Foi nessa triste ocasião que morreram Dona Lela, seu Timóteo, Aristide de Terta, Neuzinha de Laon, a jovem Cleide, filha de Luiz Antão, Soraya Antofio, filha de Antero Batista, e a querida professora Carmen Miranda, entre outros. Porém, nada se compara ao pavor que o povo de Banco da Vitória viveu no mês de agosto de 1976, quando uma tragédia abalou a localidade. Durante os 31 dias daquele mês o povo sofreu atônito e calado. Primeiro de agosto, quando tudo começou, caiu num sábado, e quando o mês terminou numa terça-feira, dia 31, o povo estava apavorado e certo que aquele tinha sido o pior mês de agosto de todos os tempos. Do mês de agosto que agora relato, foi o único mês que quase não morreu ninguém em Banco da Vitória. Soube-se que desde a contagem dos tempos naquelas bandas, aquele foi o primeiro e o único mês de agosto que o cemitério da localidade engoliu apenas um único corpo humano. Isso jamais se repetiu na história de Banco da Vitória, e mesmo sem tantas mortes, o mês de agosto de 1976 ficou para sempre marcado como o mês da enterrada viva de Banco da Vitória. Vamos aos fatos e relatos dessa história. Contam os mais velhos que uma linda moça chamada Júlia morava com seus pais no início da rua 2 de Julho. Filha amada, nascera sobre os confortos que seus pais jamais tiveram quando nasceram pobres nos tórridos sertões das Alagoas. Atraídos pelas fortunas criadas pela lavoura cacaueira, seus pais vieram para o sul da Bahia como retirantes e encontraram nas margens do rio Cachoeira a forma exata da realização dos seus sonhos. Em Banco da Vitória, seu Pedro Azevedo e Dona Carminha encontraram um solo fértil para suas ambições e ali enriqueceram, e puderam criar seus 5 filhos e uma única menina, Júlia. Quando nascera em janeiro de 1955, Júlia parecia um anjo de olhos verdes, iguais a 2 guides de vidro. De tão bonita, sua beleza infantil intrigava o povo local, que nunca tinha visto uma criança tão bonita como aquela. Muita gente vinha até a casa comercial da família Azevedo para ver a criancinha, que mais parecia um dos anjos pintados nos tetos da Capela Sistina, na distante Roma, capital da Itália. Contra o mau olhado dos agorento, a criança tinha sempre 2 figas de ouro penduradas nos braços gordos. No peito trazia um pequenino crucifixo que tinha sido benzido pelo bispo de Ilhéus, quando do seu batizado na lendária igreja de São Jorge, no centro da cidade secular baiana. Atrás da porta da casa havia uma ferradura pendurada num prego velho e enferrujado, e, no berço da pequenina Júlia, uma diminuta Bíblia vivia escondida entre os alvos e quentes lençóis. De bebê celestial, a criança linda e educada, depois, de moçoila encantadora, a jovem desejada e mulher fatal duraram 21 anos, que foi a idade que ela tinha quando morrera na noite de 30 de julho de 1976 e fora sepultada no dia seguinte, no cemitério de Banco da Vitória. A notícia da morte repentina da bela Júlia Azevedo estremeceu toda a sociedade de Ilhéus e surpreendeu todo o povo de Banco da Vitória. Como pode uma jovem sadia, bela e encantadora dormir serenamente e não acordar mais?
Questionava o povo de Banco da Vitória e ninguém achava respostas. Seus pais, abalados com o triste passamento de exuberante e jovial filha, levaram o corpo da jovem para a Santa Casa de Misericórdia de Ilhéus, onde após uma manhã de exames e mais exames, os médicos constataram a sua morte. O corpo da jovem Júlia chegou ao Banco da Vitória no início da tarde daquele sábado e ali a comunidade chorou aquele triste acontecimento. A antes jovem e bela Júlia estava irreconhecível no seu caixão de defunto. A pele, antes bela, clara e lisa, se escurecera e mostrava rígida, quase enrugada. Os olhos antes verdes envermelharam, inchados, não se fecharam. Ficaram abertos como em áreas de espantos. A boca, antes carnuda e desejada, também não pode ser fechada e mesmo um lenço atado ao crânio utilizado para fechá-la, parece que contribuiu para deformar seu queixo que se deslocou para o lado direito e deformou totalmente seu rosto. Não é a Júlia dentro daquele caixão, dizia quem havia adornada de tantas flores de várias cores e tantos perfumes. Não pode ser Júlia, confirmavam suas tristes amigas. Não pode ser ela neste caixão. Mas era sim Júlia que ali estava morta, feia, irreconhecível e tristemente fria. O sepultamento foi marcado para a manhã do domingo, dia 1º de agosto. Mas diante do estado que o corpo de Júlia se deformou em poucas horas ao longo daquela tarde, o enterro foi antecipado para a noite do sábado. Naquela noite, às 20 horas o féretro saiu da casa dos Azevedo e pela primeira vez se fez um sepultamento noturno na localidade de Banco da Vitória. Centenas, quiçá quase 1000 pessoas, seguiram aquele sepultamento noturno, carregando velas acesas em suas mãos. A jovem Júlia foi sepultada exatamente às 21 horas daquela noite. As centenas de velas iluminaram o frio cemitério de Banco da Vitória. Durante aquele resto de noite a tristeza se abateu sobre o povo daquele povoado às margens do rio Cachoeiro e muitas lágrimas rolaram naquele invernoso mês de julho. Mas agosto estava apenas começando e com ele seus agouros fatais. Seu caseca acordou intrigado naquela manhã de domingo. Abriu a janela e olhou para o cemitério que ficava no outro lado da rua. Ele já morava ali há mais de 20 anos e já estava acostumado com aquela triste paisagem. Naquela manhã não era a paisagem do cemitério que lhe intrigava, mas sim os sons estranhos que ouvira durante a noite. O velho carpinteiro se lembrou que acordara lá para as 2 horas da madrugada com aquele som estranho que vinha da direção do cemitério. Tinha hora que o som parecia um gemido fraco. Outra hora era como se o som fosse um grito abafado. Depois tudo voltava ao silêncio e assim ficava por longos minutos. Depois se repetia por algumas vezes e depois se findou por completo. Seu caseca lembrou que levantara durante a noite, abriu a janela e tentou saber a origem daqueles sons horripilantes. Mas nos minutos que ele ficou fitando a macabra paisagem do cemitério, nada ele ouviu. Viu apenas algumas velas que insistiam em ficar acesas sobre a cova de Júlia. Deve ser algum animal solto. Algum jegue ou uma mula, pensou enquanto tentava dormir novamente. Como de costume, ele lavou o rosto naquela manhã e se dirigiu para a padaria para comprar seus pães ainda quentinhos. No caminho, ele encontrou 2 vizinhas que se dirigiam para a missa das 6 da manhã e as indagou sobre os mugidos que tinham ouvido naquela madrugada. Dona Alice e Dona Lil disseram que não ouviram nada. Confirmaram apenas que tiveram dificuldades para dormir devido àquela triste morte da jovem Júlia. Seu caseca arrumou para seu destino. No meio do caminho viu um pequeno grupo de homens que vinham ao seu encontro. Era Pedro Azevedo e alguns amigos. Caseca! Caseca! Quase gritou Azevedo. Enterrei minha filha viva! Enterrei minha filha viva! Oh! Meu Deus! Como pude fazer isso? Seu caseca se assustou com aquela notícia e perguntou: como assim, Azevedo? Como assim? Júlia estava viva. Estava viva, meu amigo. Estava viva. Eu matei ela. Eu matei minha filha. Mandei enterrar ela ontem à noite e no sonho ela apareceu para minha neta Carolina, pedindo socorro e veja o que aconteceu. Minha neta chorou o resto da noite toda e afirmou que Júlia estava viva. Que ela tinha sido enterrada viva. Que Júlia estava viva debaixo da terra pedindo socorro. Eu não acreditei. Lá em casa ninguém acreditou, mas diante da chorameira da minha neta eu pedi para Saboré, meu empregado, vir ver a cova nessa manhã. Ele veio e encontrou a cova quase desenterrada e Júlia com um braço e uma perna para o lado de fora.
Está lá. Está lá, meu amigo. Minha filha estava viva, agora está morta. Morta e morta. Seu caseca se emudeceu diante do triste relato do pai sofrido e preferiu não lhe falar dos sons estranhos que tinha ouvido na noite anterior. Meu Deus, como pode isso ter acontecido? Como pode? Disse o delegado a Frano Peixoto, que amparava Luiz Azevedo. Vamos até o cemitério ver se isso procede. Concluiu. Eu vi, seu caseca. Eu vi. Disse Saporé. E a menina Júlia, que desenterrou metade do caixão. Eu vi. Vamos lá ver para confirmar. A notícia da morta-viva de Banco da Vitória chocou novamente a população da localidade naquela manhã do 1º dia de agosto de 1976. Em poucos minutos o cemitério e as ruas adjacentes estavam lotados de pessoas que queriam ver o caixão de defunto semiaberto e a enterrada viva que tentara sair da cova. Para acalmar a população que cercava a cova da jovem Júlia, foi chamado o reforço da polícia de Ilhéus, que em poucos minutos retirou as pessoas de dentro do cemitério e deixou lá apenas alguns parentes, os médicos legistas, que examinaram novamente o corpo da mulher e constataram que ela realmente tinha sido enterrada viva. Ainda naquela manhã o corpo da jovem Júlia retornou para a Santa Casa de Ilhéus e o povo da localidade de Banco da Vitória esperou a tarde inteira notícias sobre o novo sepultamento, que só ocorreu na tarde da segunda-feira seguinte. No novo sepultamento estava o dobro de pessoas em relação ao primeiro. O padre José Aldo realizou uma missa dentro do cemitério, ao lado da sepultura da jovem Júlia, e o povo de Banco da Vitória se entristeceu com aquele acontecimento. Nunca, na história daquela comunidade, tinha acontecido algo parecido e, se tinha ocorrido naquele cemitério, o coveiro não tinha relatado para ninguém. A notícia da enterrada viva de Banco da Vitória se propagou pelos jornais de Ilhéus, Itabuna, Jequié e Salvador. Na manhã de terça-feira seguinte, o fato foi notícia nos jornais da cidade da Guanabara, no Rio de Janeiro e na capital paulista. Nos dias seguintes, este fato trágico percorreu os jornais das demais regiões brasileiras e foi até relatado nos diários noticiosos das cidades da América e da Europa, na fria Londres, em Paris e até na Alemanha. O que não virou notícia em nenhum jornal de Ilhéus ou Itabuna foi o fato que naquele mês de agosto apenas a jovem Júlia foi sepultada no cemitério de Banco da Vitória. Apenas o povo da localidade estranhou aquele sombrio acontecimento, pois agosto passou completamente quase imune entre aquelas pobres e medrosas almas. Apenas Júlia morreu e foi sepultada 2 vezes no cemitério de Banco da Vitória. Apenas ela e mais ninguém. Quando setembro chegou anunciando a primavera daquele ano, já haviam flores nascidas sobre a cova de Júlia, e nos anos seguintes o mês de agosto foi perdendo sua força mortal e depois deixou, para sempre, de assustar o povo de Banco da Vitória. Os romanos, no século I, acreditavam que um dragão passeava pelo céu noturno em agosto. Em Banco da Vitória, acredita-se que a bela Júlia sacrificou sua vida para livrar o nosso povo da terrível e triste maldição deste mês mortal. Há quem acredite que durante os meses de agosto a alma da bela Júlia Azevedo saía do cemitério para passear pelas noites frias da comunidade. Há quem acredite nessa história. Há quem duvide. Afinal, nem a cova de Júlia Azevedo existe mais no cemitério de Banco da Vitória. A sepultura de Júlia ruiu com o passar dos anos e, quando depois, foi retirada sua ossada, que se descobriu que haviam 2 pedras redondas e verdes entre os restos do seu crânio. Os lindos olhos verdes da bela Júlia se transformaram em esmeraldas. 2 belas e reluzentes esmeraldas que atualmente adormecem no fundo de um cofre na distante cidade de Berna, na Suíça. A história da enterrada viva de Banco da Vitória se perdeu com o tempo. Porém, o antigo coveiro do cemitério de Banco da Vitória morreu milionário.